Olá, líder Habitudes, tudo bem com você? Fernando aqui para esse momento onde a gente vai compartilhar um pouco aí dessa lição para raios. Então vamos lá para essa lição incrível. Mas, peraí, vamos lá não. Antes de mais nada, lembre-se de ter estudado a lição, meditado nela na palavra do Senhor. Aqui é um lugar onde nós vamos nos aprofundar para que você também possa ser ministrado por essa lição e também para que você reflita um pouco mais com profundidade na hora de ministrar para os seus alunos. E eu espero que isso aqui seja muito abençoador para você e que o Espírito Santo de Deus fale com você. Antes de mais nada, a gente tinha uma tarefa da outra lição para corrigir com eles. E é bem interessante porque é para a gente olhar as nossas qualidades, ver onde a gente pode aplicar aquilo que a gente tem, mostrando ali, reparando na escassez do ambiente e suprindo essa necessidade. Isso é uma característica do líder. O líder, quando ele chega no lugar, ele consegue muitas vezes mensurar o que está faltando, aquilo que não está tão legal, e aí a partir disso ele consegue suprir essa necessidade. Então isso é muito importante ser desenvolvido em nós como líderes, a gente ter essa perspectiva, esse hábito de servir as pessoas naquilo que nós temos, naquilo que nós carregamos. Então é uma tarefa muito boa e eu gosto de ter ela como hábito, né, na minha vida. Sempre que a gente chega em algum lugar, claro que nem todo mundo vai receber bem, mas com o tempo você vai dando para as pessoas alguns recursos que você tem e vai aprendendo também a dizer para a pessoa, olha, você tem isso e eu não tenho, você consegue me dar um pouquinho? E essa troca é muito legal. Então, acho que é uma tarefa muito boa, vale a pena se aprofundar nela, lembrar os alunos durante a semana, então é algo bem legal. Mas vamos lá para a nossa lição, para raios, uma lição que eu amo muito. Essa lição é uma daquelas que mudam a nossa vida, porque é algo que a gente não pensa, né? É uma lição que ela existe, é muito claro na vida de todos nós, mas a gente não entende que a gente pode encontrar um lugar para canalizar nossa raiva, né? Dizer que um crente tem raiva já é estranho. Ira, na verdade, né? Não é raiva, é ira. Mas irai-vos e não pequeis, então há um lugar, há uma forma de assimilar essa ira e essa lição faz isso, então ela mudou minha vida porque eu encontrei para-raios. Então eu realmente desabafo coisas com pessoas bem específicas que sabem que eu preciso principalmente digerir aquilo que eu estou com raiva naquele momento, né? Eu estou irada e que daqui a pouco eu não vou pensar mais assim, eu só preciso desabafar. E não é uma falsidade, porque eu não vou reagir, eu não vou nada, eu realmente fiquei chateado, mas aquilo vai passar, porque eu vou colocar para fora, eu vou canalizar aquilo. Então é muito legal, muito importante, com certeza muda a nossa vida e muda com os nossos relacionamentos, porque aí você não fica mais bravo com as pessoas, né? Você desabafa com alguém e aí você volta. Mas a gente vai falar sobre essa lição, porque perdão, tá coçando aqui, quem a gente vai escolher para ser o nosso para-raio ou as formas, né, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, tem que ser uma coisa segura, uma coisa viável, não pode ser qualquer um ou qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. O que essa lição vai dizer para nós? O para-raio protege os edifícios, pois capta a corrente elétrica e a conduz de forma segura para o solo. Ele canaliza o impacto da descarga atmosférica para um lugar seguro. O líder trata da raiva e das críticas de modo semelhante. Algo importante, o líder trata da raiva e das críticas. Então, o líder, ele faz algo, ele tem um tratamento, é tipo água, né? Você não bebe direto, você faz um tratamento para que você possa digeri-la. Ele capta, então, o que é esse tratamento? Ele capta essa descarga, né, que vem em lugar da equipe. Então, ele vai receber isso no lugar da sua equipe que ele lidera. E aí, ele vai encontrar uma válvula de escape adequada para extravasar a sua própria ira, né? Então, a gente vai captar isso intencionalmente, a gente vai absorver todos os problemas, todas as dificuldades, todas as responsabilidades, a gente vai distribuir isso, mas a princípio a gente vai tomar aquilo para nós e aí a gente vai digerir, a gente vai tratar isso e aí a gente repassa de forma um pouco mais racional, menos emotiva, menos dolorida, vamos colocar assim. Então, talvez você é líder no trabalho, e aí vem o seu chefe, né? Fala mal da sua equipe ou fala da produtividade. Você não vai simplesmente pegar aqui e passar para eles. Você vai digerir aquilo e passar de uma forma que seja melhor entendida, porque você conhece a sua equipe, você sabe como lidar com eles. Então, isso aqui é algo muito importante, tá? E aí, o que essa lição ela vai trazer para nós?
terceiro parágrafo, 1, 2, 3, o quarto parágrafo é o resumo da lição. Então ele vai dizer para nós assim que o para-raio ilustra outra verdade acerca da liderança. O líder funciona como para-raios, por natureza ele atrai os holofortes e a raiva alheia. Então o líder sim, ele atrai os holofortes, as pessoas olham para o líder, normalmente o líder é a referência, né, mas ele também atrai ali a raiva alheia, então ele também vai sofrer as consequências. E é ele quem costuma ser criticado quando algo está errado, culpado quando os problemas não se resolvem e reconhecido quando algo está certo. Então ele vai ser criticado, ele vai ter ser culpado pelos problemas que não foram resolvidos, mas ele também vai ser reconhecido quando algo dá certo, tá? Quando algo dá certo em relação a um trabalho, a um projeto, a algo realizado, tá? Em relação a ser jardineiro, nem sempre ele vai ser reconhecido. E é bom a gente entender que nós não estamos falando exatamente da mesma coisa aqui, né? Nós não estamos falando do liderado se desenvolver, nós estamos falando de situações. E isso é importante porque às vezes você vai criar uma expectativa porque você é líder de ser reconhecido quando seus liderados crescem e não vai, tá? Então a gente precisa separar isso. Às vezes vai, tá? Mas na maioria das vezes não vai. E aí o que acontece? Tanto os privilégios quanto o preço da liderança são o reconhecimento. Então, tanto a parte ruim é porque tudo é culpa sua, e a parte boa é que tudo é responsabilidade sua, tudo é mérito seu. Então, tanto os privilégios quanto o preço da liderança são o reconhecimento. Então, você vai ter que pagar por isso. Isso é o preço, mas isso também é o benefício, ter esse reconhecimento, tá? As pessoas observam o líder. Preste muita atenção. Como você vai agir, como você vai lidar, tudo. Você está sendo observado e você precisa entender isso. Quando eu comecei a dar habitudes, passou um tempo, né? Eu fui dar habitudes para algumas pessoas e elas falaram assim para mim: Nossa, eu sempre te observei, eu sempre te vi assim, eu sempre te vi assado. Eu falei: Meu Deus, e eu mudei muito, né? Eles falavam para mim: Nossa, você mudou, porque eu sempre te observei. E eu falava assim: Meu Deus, um líder ele está sempre sendo observado, seja pelos mais próximos, pelos mais distantes. Então, a gente tem que realmente ter essa consciência na nossa vida, tá? Cadê, gente? O lado ruim disso são as críticas. As pessoas descarregam a sua raiva sobre a liderança. Então, quando você é líder, você vai ter que entender isso, que é em você que as coisas vão ser descarregadas. E se você é um líder, saiba que será criticado e atacado. Só pelo fato de você ser líder, automaticamente você vai ser atacado e criticado. Esteja preparado, né? Isso é muito importante. Esteja preparado para isso. Quando você vai assumir a liderança em alguma coisa, esteja preparado para isso, tá? Saiba disso. Ser líder requer maturidade e essa é uma das maturidades que a liderança exige. O presidente Harold Truman afirmou certa vez: quem não suporta o calor não deve ficar na cozinha. Então, se você não dá conta, de lidar com isso, você não deveria entrar nessa. O segredo é conduzir o dor das críticas para o chão de uma forma saudável. Então é isso que a gente deve buscar, tá? Aí traz a questão do Abraham Lincoln, né? Que ele não reagia ao que o rapaz falava. Ele mantinha a opinião dele independente do outro. Então ele é uma pessoa que não tinha reação, ele tinha ação. Quando nós aprendemos a agir na perspectiva de um para-raio, onde a gente entende, ele escutou as críticas do Staton, sei lá como é que fala o nome desse cara, Stanton, acho que é. Ele ouvia isso, mas isso não mudava a forma como ele via. Ele via o que era bom no cara, mesmo que o cara não via nele, né? Isso é maturidade. Nós não nos modificamos pelo outro. Então é Jesus com Judas. Não importa, Judas é um traidor, beleza, mas eu não sou assim. E eu não vou me adaptar, eu não vou reagir, eu vou agir como líder. Isso é algo muito importante, porque, se a gente for reagir ao que as pessoas fazem, é prestar não, tá? Então isso é algo muito importante. Um líder, ele não reage. Mas como que ele não faz isso? Ele tem aonde extravasar, porque não quer dizer que ele não vai ficar chateado, mas quer dizer que ao invés de simplesmente descontar isso de volta, por estar chateado, por estar irritado, ele vai canalizar isso no lugar certo. Então, no segundo parágrafo aqui da página 64 diz: Lincoln mantinha a compostura e não revidava, tá? E aí ele se mantenha firme nisso, tá? Ele escrevia cartas para extravasar a ira dele. Então, talvez ele não pudesse compartilhar com alguém isso, mas de alguma forma ele tinha uma forma de extravasar aquilo que é escrevendo as cartas, tá?
Então, talvez você precisa ter um WhatsApp com você mesmo, você precisa conversar com você mesmo. Eu, particularmente, tenho pessoas que são meu para-raio. Então, eu simplesmente pego e falo com essas pessoas, né? Até falo, olha, tô extravasando, né? Então, eu aviso. Às vezes eu falo pra minha mentora, né? Porque você... Por que eu tô dizendo isso? Pra você... Você precisa ter uma pessoa que primeiro vai entender que você não pensa aquilo de verdade, que você está falando aquilo num momento emotivo. Ela precisa ter sabedoria e maturidade para entender isso. Ela não vai te inflamar, ela vai te aconselhar biblicamente, tá? E ela vai saber que quando você não vai reagir em função daquilo, né? Que você vai desabafar, mas que você vai digerir e você vai agir da forma correta. Porque o que acontece? Às vezes você compartilha, ou tem como parar uma amiga que é imatura, ou que não entende muito bem isso aqui, e primeiro, ela acha que você pensa aquilo, então se ela não vê você reagindo daquela forma, ela acha que você foi falso. Você tem que reagir conforme os seus sentimentos, porque ela não tem maturidade, e ela não vai te dar conselhos bíblicos. Ela vai simplesmente confirmar que você está certo, pronto e acabou. E a ideia não é essa. Então vamos supor que Lincoln falasse assim, cara, aquele cara falou de mim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O que é uma pessoa sábia? Um para-raio falar aí pra ele? Mano, realmente isso aí não é legal. Mas e ele? Quem ele é? A gente precisa ver com os olhos corretos. Quais os olhos que a gente vê? Como que a gente enxerga as pessoas pelos olhos de Cristo? Pelos olhos de Cristo, quem é ele? Então, isso não vai mudar a forma como você o vê. E você sabe que o que ele está dizendo é mentira. Pronto, é isso que o para-raio vai fazer, tá? Então, encontre. Eu sugiro que você tenha uma pessoa madura, né? Tenha uma pessoa madura que você possa fazer isso. Paulo, Barnabé ou Timóteo, tem um Barnabé, né? Então, ou tem um Paulo que você vai poder abrir o seu coração ali, que você vai poder colocar para fora. E essa pessoa não vai te inflamar, não vai concordar com você, mas ela vai trazer para você sempre a perspectiva bíblica. E ela vai saber que você não vai agir conforme a sua raiva, mas que você vai digerir aquilo e depois de digerir aquilo você vai entender. Então eu tô te falando isso porque depois que eu tive essa pessoa, mudou a minha vida. Eu não tenho só uma pessoa, às vezes eu desabafo, né, com mais de uma pessoa, compartilho como é que é meu dia e tal, mas isso depende muito de como as outras pessoas estão. Porque tem coisas que é melhor você não compartilhar, porque às vezes a pessoa ela convive com aquela pessoa, e aí se eu compartilhar com ela, pode acontecer de eu inflamá-la. Mesmo que ela não me inflame, eu inflamo ela. Então, existem coisas que você não pode falar com qualquer pessoa, e aí você vai ter que discernir aí essas questões. Então, por exemplo, você vai falar do seu marido, você não vai falar para qualquer pessoa. Por quê? Porque tem gente que às vezes vai conviver com ele, ou que às vezes vai começar a enxergá-lo de uma forma equivocada. Então você tem que entender a maturidade daquela pessoa. Então, por exemplo, se for alguém da família, já não dá, porque ele também é família depois que você casa, né? Então, se você vai falar às vezes de um líder, você vai compartilhar aquilo, você vai precisar encontrar uma pessoa que talvez também não seja liderado dela, porque juntos um talvez inflame o outro. Então a gente tem que tomar cuidado. Claro que se a pessoa for madura, não tem problema, porque ela vai saber lidar com isso. Mas você vai precisar discernir esse nível de maturidade, isso é muito importante. Agora, o que você precisa ter, líder? Você precisa ter um para-raios. Isso é inegociável, tá? Inegociável. E eu vou dizer pra você, ir pra academia só não resolve. Encontre uma forma, se é escrevendo, se é falando, se é compartilhando com alguma pessoa, né? Mas encontre esse lugar de extravasar, de colocar para fora. O seu raciocínio precisa ser colocado para fora, porque quando a gente faz isso, a gente pensa, talvez é orando. Chega lá diante de Deus e rasga o verbo, mas fale, tá bom? Isso é muito importante. E aí, o que a gente precisa analisar, tá? Como que a gente vai lidar com as críticas? Aqui tem vários passos e é muito importante, porque ele vai falar pra gente discernir a crítica construtiva da destrutiva. Então, às vezes, a pessoa, ela tá com mágoa de você, e ela vem falar algo pra você, não é pra te abençoar, é pra deixar você triste, e você vai ter que discernir isso. Então, você vai ter que olhar aquilo e falar, poxa vida, tem alguma coisa errada com essa pessoa, já aconteceu comigo. Meu, essa pessoa não tá bem, vou ter que esperar um pouco, depois eu converso com ela, porque isso aqui não tá legal, tá vindo de um lugar de dor, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? A gente tem que tomar cuidado porque o filho do fere, então essa questão aí, enfim, o que tá dentro às vezes tá sendo exteriorizado, então a gente precisa discernir isso, tá? Lembre-se de que os bons também são criticados, então não é porque você tá fazendo tudo certo que você não vai ser criticado, tá?
Não atente apenas para quem o critica, olhe para a maioria. Então, faça uma análise, e não é uma análise da sua perspectiva. Pergunte para as pessoas de forma sincera, não assim, ó, fulano me criticou, você concorda? Não, não é isso. Olha, tem uma determinada situação que eu tenho percebido que talvez. Então, assim, saiba como perguntar e ter esse feedback, mas olha mesmo para a perspectiva da maioria, tá? Como peixe, mas não engula a espinha. Isso aqui é muito bom. Digira sempre as críticas, tá? Melhora o que for possível e despreza o restante. Toda crítica, ela carrega uma informação, tá? Por quê? Porque ou a crítica veio e aí você tem uma reação que ainda não é madura, isso revela a sua imaturidade, ou a crítica revela algo que realmente precisa ser melhorado em você. Então, aprenda a aprender. Se a pessoa te criticou, alguma coisa tem. Eu sempre levo por esse passo. Raras vezes, mesmo que às vezes seja por dor, seja por qualquer coisa, quando a pessoa fala algo, ela me revela alguma coisa que eu errei. E às vezes não é exatamente aquilo que ela tá falando, mas foi na comunicação, foi em alguma outra coisa que gerou aquilo. Então é muito importante a gente discernir e absorver as coisas. Eu falo que toda crítica é positiva, porque ela sempre vai revelar alguma coisa, ela sempre vai trazer alguma informação e sempre vai ser um passo para mudar. Então entenda isso, absorva isso, não despreze o que as pessoas estão falando, tá? Confie em Deus e espere que o tempo prove que o outro está errado. Gente, isso é uma das melhores coisas que tem. Esses dias estava uma situação aqui em casa e tinha uma tia minha aqui, né? Ela falou assim, e eu falei, cara, toda vez eu falo, ninguém me escuta e tal, e tal, e tal. Ela falou assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se toda vez você fala, o tempo, ele não te comprova? Tipo assim, o tempo não mostra que você tá certa? Porque se toda vez você fala, eu falei, mostra. Eu falei, mostra. Os tempos, 98% das vezes mostra que estava certo. Não tô contando isso aqui pra você saber que eu estava certo sempre. Mas é para entender que é o seguinte, quando a gente tá falando uma coisa, ou quando a gente faz algo e a gente tem certeza, a gente está na razão, a gente está certo, a gente não precisa se preocupar. Primeiro que quem nos justifica é Deus, e o tempo comprova as coisas. Calma, o tempo vai mostrar. É difícil ser injustiçado, é difícil ser criticado, é difícil não ser reconhecido ou valorizado, é. Mas entenda algo, se Jesus passou por isso, filho, quem é nós na fila do pão? Então, só calma o coração e deixa com que o tempo mostre as coisas. O tempo revela aquilo que é de verdade. O tempo revela aquilo que é real. O tempo vai revelar. Então, não se preocupe em relação a isso, tá? Confie em Deus. Segunda coisa, haja e não reaja. Não fique na defensiva. Isso aqui é muito importante, tá? Porque se você reagir conforme os seus sentimentos, vai dar ruim, tá? Então ele vai dizer assim, ó, não deixe os sentimentos dos outros determinar o que você sente. Agradeça as pessoas e tome uma atitude nobre. Então é o lance do Lincoln aqui. Cara, é o que eu penso a respeito daquela pessoa. Eu não vou reagir porque ela fez algo, tá? Não fique na defensiva. Entenda o que a pessoa tá falando, discerne os outros pontos, né, do A até o F aqui. E, cara, haja da forma que precisa agir. Isso é muito importante, tá? Busque conselhos sensatos. Então, busque conversar com outros líderes, com pessoas, né, para você verificar a verdade, se essa crítica é viável. Então, não busque aquele negócio da confirmação que eu falei para vocês, fazer com qualquer pessoa. Você vai precisar fazer isso com alguém que realmente possa trazer essa comprovação para você, tá? E focalize a sua missão. Corrija os seus erros. Muitos líderes ficam desgastados com as críticas e fazem o oposto. Não faça o oposto, tá? Não faça o oposto. Pega tudo que você precisa melhorar, melhora, aprenda, cresça com aquilo que está chegando até você, tá? Sempre que alguém falar alguma coisa, cresça com aquilo, melhore. Tudo que as pessoas falarem para você que você precisa melhorar, melhore. Eu sou líder de habitudes há muitos anos e toda vez que um aluno fala para mim, Fernanda, não gosto quando você faz isso nessa aula. Fernanda, você precisa melhorar isso. Fernanda, isso aqui não é tão legal. Sabe o que eu fiz? Eu melhorei todas as vezes. Eu tô falando isso pra falar pra você, a Fernanda é da hora? Não. É pra você entender que isso vem de um coração que escuta isso e não fica assim, você não sabe o que você tá falando. Não, não. Cara, o que essa pessoa tá querendo me dizer? Ela quer meu bem? Quer meu bem, pô. Ela não tá querendo falar isso à toa. Ou às vezes até ela tá, mas eu preciso entender o que ela tá falando. E aí a gente cresce, a gente amadurece, então cresça. Entenda que as críticas, na sua maioria, elas carregam algo que pode nos ajudar a viver uma transformação, tá? E ele vai trazer aqui a ideia dos 2 baldes. Então, você tem 2 baldes com a sua equipe, tá? Então, tome cuidado com isso. Não fique inflamando as pessoas, tá? Mas entenda que você pode apagar aquilo que foi inflamado.
com a forma como você vai agir, tá? E tome muito cuidado com isso, com essas reações, tá? Aqui tem a lição, a lição não, a história do Larry Trapp, né? Que é uma história muito legal. Em todos os hábitos, acho que ela se repete depois desse. E é uma história realmente muito comovente, muito real, que a gente pode se inspirar, né? E ali reforçar com os nossos alunos. Mas, líder, eu espero que você olhe para essa lição, entenda ela, tá? Talvez você não vai conseguir passar ponto por ponto, igual eu fiz aqui com os seus alunos, talvez vai, depende do tempo da aula, mas lembre-se de pincelar com eles que há uma forma de lidar com as críticas, que a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa olhar isso, porque se a gente começar a influenciar as pessoas, se a gente começar a ser líder, a gente vai ter essas reações, tá? E se você já é líder, um líder de célula, de pequeno grupo, de DNA, sei lá como é que chama, de algum discipulado, se você é líder de algum ministério, se você dá habitudes, entenda algo, você vai sofrer críticas, mas há formas de lidar com elas. E essas formas mudam a sua vida. Mudam a sua vida. Então, tome com carinho essa lição, tá? E cresça com ela. Aí nós temos aqui, eu coloquei um vídeo de como funciona um para-raio. Eu achei esse vídeo super legal, eu gosto de passar ele para os alunos, porque demonstra, né, que o raio, ele vai de encontro. O para-raio vai de encontro com o raio. E assim é nós como líder. Nós vamos ter que ir de encontro com as críticas, com tudo, para absorver, digerir e passar isso para nossa equipe. Passa aqui para frente. Temos o filme Escritoras da Liberdade, que aí vai falar, né, sobre essa cena, onde mostra realmente que ali, né, o aluno vai ler a redação, perdão, de que ali ele se sente seguro, de que ele teve um ano muito difícil, enfim. E depois a senhora Gruel encontra o aluno lá e fala para ele que ela não vai desistir dele, enfim, vamos superar as crises juntos e tal. Então são dois exemplos que não são tão claros conforme a leitura aqui, mas que trazem uma outra perspectiva de para-raio, né? De uma forma um pouco mais ampla, vamos dizer assim. E é bem legal isso, porque mostra que a gente pode proporcionar lugares seguros e ser para-raios, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, enfim, tá? E só tem essas duas cenas e depois a gente vai para o avançando, tá? Aqui vai dizer para nós o que? Os raios sempre caem. O segredo é saber lidar com ele quando isso acontece. A chave para lidar com os ataques externos, enfim. Aqui vai dizer para nós, lá vai dizer para nós que no trânsito, um dos problemas é que as pessoas já saem irritadas de casa. E aí tudo só inflama o que já está nelas, né? Então, por que isso é importante da gente entender? Porque às vezes as coisas não são tão graves, as críticas às vezes não são tão pesadas, às vezes a circunstância nem é tão assim. Mas porque a gente já vem de um lugar inflamado, aquilo, sabe, estoura, aquilo aumenta, aquilo se torna mais pesado, né? Então, isso é algo importante da gente entender. Essa semana aconteceram algumas coisas e algumas questões emocionais foram, tipo assim, um monte de coisa. Foi acumulando, acumulando, acumulando. E chegou um momento que eu falei, olha, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso me defender aqui, né? Vocês estão falando, mas eu vou me defender. E aí fui, trouxe toda a perspectiva, tudo aquilo que tinha acontecido. E aí tinha uma pessoa junto aqui comigo, ela falou assim, nossa, né, parece que você tá magoada. Eu falei, olha, não é que eu tô magoada, até tô, mas é que assim, é tantas coisas que vem acumulando, tantas coisas que vem acumulando, que chega uma hora que você precisa esclarecer algumas coisas, né? E o que acontece? É esse lance, a panela de pressão. Se você não colocar para fora, se você não digerir aquilo, aquilo vai acumulando e o perigo é o quê? É explodir, né? Ou cozinhar e aquilo se tornar algo dentro de você. Então a gente precisa ter realmente uma saúde emocional. A gente precisa estar bem saudável como líder para a gente saber ir lidando bem com os conflitos que vai aparecer. Então leia isso aqui, tá? Porque se a gente não cuidar das nossas iras, se a gente não cuidar do que a gente sente, se a gente não entender, não compreender as coisas, a gente vai agir mal, né? E aí a gente tem uma forma de agir com nobreza ou agir com maldade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aconteceram algumas coisas, em todas elas eu fui injustiçada. Todas. Em todas eu tive que ceder. Todas. E aí, a minha mãe, né, chegou um momento que ela falou uma coisa e ficou parecendo que eu era uma pessoa egoísta ou que eu não estava querendo fazer de bom coração.
E as pessoas todas, no final de semana, viram que eu tinha sido injustiçado umas 2, 3 vezes. Eu falei, olha, deixa eu contar a história toda aqui. E ao invés de eu reagir à minha mãe, brigar com ela, falar pra ela, meu, você tá me tirando? Você tá sendo uma injusta comigo, olha o que aconteceu. Eu, com muita calma, eu falei, olha, vamos contar a história? A história é assim, 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 como nessa calma que eu tô te falando. Eu não era essa pessoa, mas Deus tá me transformando. E aí eu fui falando, falando, falando. Eu falei alguma mentira? Não, não falou. Eu falei, então, agora que eu contei a história completa, qual é a visão? Nossa, realmente você tá sendo injustiçada. Eu falei, então. E eu não tô falando nada. Eu só não quero que fique parecendo que eu estou sendo egoísta ou errada. Não que eu não esteja errada em alguma parte, mas não é dessa forma que está sendo expressado. Então, como linko aqui, ao invés de sair atacando a pessoa, existe uma forma de responder as coisas. E isso só é possível hoje porque eu fui treinando o para-raio, eu fui canalizando as coisas que eu senti, eu fui compartilhando, eu fui colocando, eu fui... Isso só é possível realmente por causa dessa lição. Então foi muito legal quando eu pensei, pô, é a lição da semana e eu já vejo frutos dessa lição na minha vida. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, comece a fazer isso e você também vai viver esses resultados, porque é uma forma da gente canalizar, da gente colocar isso no lugar certo, tá bom? E aí tem algumas perguntas bem legal que vai incentivar a gente a ter essa pessoa, né? Então tem uma pessoa para isso. De verdade, gente, quando a gente tem pessoas que nos escutam, que nos ouvem, que nos aconselham, a nossa vida muda completamente. A minha vida foi completamente mudada. E encontre essa pessoa. Talvez não vai ser a primeira pessoa que você vai colocar lá, que vai dar certo, vai dar match, né? Mas continue tentando até que você encontre essa pessoa que faz sentido, que te escuta, que te aconselha e que vai te ajudar naquilo que você precisa. Beleza? Consultando a Bíblia, maravilhoso, né? Trazer a história de Abigail e Nabal, depois de Roboão e Jeroboão. Então são histórias bem explícitas ali na Bíblia, que é muito legal. Depois traz Efésios, Romanos, Tiago, né? Qual a mensagem que esses versículos transmitem. Então, vai trazer essa questão aí das circunstâncias e tudo mais, é bem legal. E aí, o reflexão pessoal é bem legal, que todo mundo pode responder e a gente consegue se avaliar. É muito importante que a gente seja muito sincero. Então, quando alguém me critica, eu fico na defensiva ou revido. No começo, sim. Às vezes, a princípio, eu até quero, mas depois eu penso. Então, hoje, dependendo do meu humor, né, se eu não estiver muito aflorado, eu consigo lidar bem, mas já não. Então, seja sincero nisso, né? A ira que sinto me leva a buscar vingança, né? Muitas vezes sim ainda, mas a gente precisa digerir isso. Se a gente não for sincero em responder isso aqui, e às vezes incentivá-los, olha, mesmo que vocês não compartilhem a verdade, vocês precisam discernir ela em vocês. Vocês precisam olhar para isso aqui com uma certa atenção e realmente verificar o que está acontecendo, tá? E aí, o praticando a verdade é bem legal, porque vai falar pra gente ser um para-raio. Então, são alguns praticanos a verdade que traz isso, faz pra gente se analisar, pra gente entender essa questão da ira e tudo mais. E pra gente ter essa pessoa, né? Então, realmente, incentivá-los a fazer, tá? E a próxima lição, tem um revisando aqui. O bom líder opera como para-raios, atrai a eletricidade e conduz para o sólido, precisa aprender a lidar com as críticas para que elas não atinjam a equipe, e é importante o líder extravasar sua própria ira de modo saudável. Então lembre-se disso, esse é o resumo da lição. E a próxima lição, última, mas simplesmente maravilhosa, o dom do poeta, tá? Uma lição bem grande, porque tem a história ali e o... Como é que fala, meu Deus? O vídeo, né, do Jesus, do Martin Luther King. É uma lição muito bonita e com certeza é muito legal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você no seu estudo da lição e também falado ao seu coração. Que você tire esse tempo aqui para meditar nessa lição e encontrar profundidade sobre a sua vida, sobre a sua história. E, por favor, tenha um para-raio. Não deixe de ter um para-raio. Tenha uma pessoa para abrir o seu coração, para desabafar. Tenha um Paulo, tenha um Barnabé, tenha um Timóteo. Tenha pessoas na sua vida. Você está terminando o módulo Arte se conectar com os outros. Você é líder disso. Se você não tivesse conectado de forma mais profunda com quem você já tem, ou se você não tinha, se você não encontrou pessoas, deixa eu te dizer algo, tá na hora de praticar aquilo que você tem ministrado. Líder, preste atenção, a sua vida é um testemunho. E quando um líder faz
é gerado no mundo espiritual uma autoridade. E automaticamente os liderados começam a fazer as coisas. Por quê? Porque nós somos exemplo. Esse automaticamente é exemplar, na verdade. Tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que esse vídeo tenha sido edificante. Tamo junto. Desculpa os barulhos aí. Meu pai tá recebendo umas visitas aí, porque amanhã ele opera. Mas é nóis, tamo junto e até a próxima.